1 Reis, capítulo 18, verso 21, diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis, ou hesitareis, ou vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Esse versículo dá início a um episódio muito importante, muito conhecido da palavra de Deus, que é quando o povo de Israel se afasta do Senhor e começa uma trajetória de idolatria muito profunda a um Deus chamado Baal. E tudo isso aconteceu por causa de um rei que se levantou como rei de Israel, chamado Acabe. Esse rei foi um rei considerado muito mau. A própria Bíblia fala a respeito disso. Eu quero ler para você. 1 Reis 16, versos 29 em diante, diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e olha aqui, mais do que todos os que o precederam. No verso 31 diz assim: Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, um outro rei que também havia pecado muito contra o Senhor, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir a Baal e a adorá-lo. Verso 33 diz assim: Fez também um poste de Azerá, que é um ídolo. Ele, Acabe, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, Acabe foi um rei muito mau, um rei que se desviou completamente do Senhor. Ele pisou na bola, ele pisou no tomate com força. Ele falou assim: eu vou fazer errado com vontade. Esse foi Acabe. Ele não só se tornou um rei idólatra, como se casou com uma pessoa que adorava um outro deus, Baal. E não só isso, ele construiu um palácio, construiu um templo para esse Deus, e incentivava as pessoas a adorarem a Baal, com ele como rei. E não só isso, ele não se conformou com isso. A sua esposa, Jezabel, com quem ele havia se casado, não só perseguia os profetas do Senhor, como também sustentava 450 outros profetas que eram profetas de Baal. Então, esse texto que eu li para você, que é 1 Reis 18, 21, quando Elias fala com o seu povo, a respeito de estar hesitando entre dois caminhos, ele dá início a um momento em que ele vai desafiar os profetas de Baal a mostrarem que Baal, de fato, era um rei, era um Deus verdadeiro, ao contrário do seu próprio Deus. Aliás, Elias significa Jeová é Deus, ou Jeová é o meu Deus. Então, por onde Elias passava, ele estava declarando que Deus era o seu Deus. E quando ele faz esse desafio para esses 450 profetas de Baal, ele está se expondo, porque ele estava completamente em minoria. Mas porque Deus queria trazer o seu povo de volta, porque Deus queria mostrar que ele era o Deus verdadeiro, ele levanta Elias para desafiar esses profetas e fazer uma transformação no povo de Israel. Nesse momento, Elias já havia trazido uma palavra 3 anos antes a Acabe, dizendo o seguinte: a partir de agora não vai ter mais chuva, não vai chover durante um bom tempo. Isso porque eu sou um profeta de Deus, estou falando para você que não vai chover. Agora, por que Elias toca na chuva? Por que Elias traz essa palavra de falta de chuva? Porque, ironicamente, Baal era o Deus considerado Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus que trazia a bênção sobre as colheitas. Então, Elias se levanta e toca na ferida. Ele fala assim: então Baal é o Deus da fertilidade? É Baal que traz chuva? Eu vou mostrar para vocês que não é, porque a partir de agora não vai chover. São 3 anos e meio sem chuva. A falta de alimento, a crise de alimentação, o rei Acabe está desesperado atrás de Elias, porque ele quer matar Elias, para que essa maldição suma. E Deus de repente fala para Elias: Elias, volta agora, porque eu quero trazer chuva de volta para Israel.
E é nesse momento que Elias chega para Acabe e convoca todo o povo e todos os profetas de Baal para esse desafio. E eu quero ler novamente com vocês esse texto, porque nesse texto, nesse versículo, eu quero destacar algumas lições importantes que a gente aprende nessa atitude de Elias. Verso 21 diz então assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que existe um senso de urgência na palavra de Elias. Ele fala assim: até quando vocês vão ficar aí parados? Até quando vocês vão ficar aí indecisos em quem vocês vão servir? É como se ele dissesse assim: quantos cultos você vai ter que vir até tomar uma decisão? Quantas mensagens mais você vai ter que ouvir até mudar de vida? É como se ele dissesse: quantas provas você vai ter que passar até você perceber quem é o Deus verdadeiro? Quanto tempo você vai ficar remoendo os seus problemas? Quanto tempo você vai tentar resolver os seus problemas do seu próprio jeito, até que você reconheça quem é o Deus verdadeiro? Então, Elias fala assim: gente, vocês não estão satisfeitos, vocês estão há 3 anos sem chuva, dependendo de um Deus, adorando um Deus que se diz o Deus da fertilidade, mas que é incapaz de trazer a chuva para vocês. Até quando vocês vão ficar adorando um pouco a Deus, adorando um pouco a Baal? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão permitir que esse rei mau faça essa opressão sobre a vida de vocês? Até quando você vai ficar enrolando com os problemas que você tem? Embora esse episódio tenha acontecido há tanto tempo atrás, você não percebe que esse tipo de problema acontece com a gente hoje? Quantos de nós temos lutado com os mesmos problemas ano após ano? A gente consegue dar uma aliviadinha de uma hora ou outra, a gente consegue dar um jeitinho uma hora ou outra, mas a gente continua tentando lutar com os mesmos problemas, lutando contra os mesmos pecados, enfrentando as mesmas dificuldades. Tudo porque a gente não decide servir ao Senhor com o coração íntegro, com o coração inteiro. Porque a gente fica dividido em tentar fazer as coisas do nosso jeito ou em fazer as coisas do jeito de Deus. E é exatamente isso que Elias está falando para o seu povo. Embora o povo estivesse debaixo da autoridade do rei e fosse influenciado pelo coração mau desse rei, Elias não deixa o povo impune. Ele pede que o povo tome uma decisão. Até quando vocês? Eu estou falando com vocês, povo. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Vão ficar servindo um pouco a Baal e um pouco ao Senhor? Até quando vocês vão achar que dá para servir a 2 senhores? E nesse texto a gente vê que a urgência é algo que toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, o Senhor cobra da gente uma decisão, cobra que a gente tome uma posição. A gente vê que quando o Senhor dá, através de Moisés, toda a sua lei, lá em Deuteronômio 30, verso 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje, Moisés falando com o povo, por testemunha contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que tu vivas, e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor propõe para aquele povo: vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. Vocês não podem ficar em cima do muro. Eu estou falando para vocês, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Mas depende de vocês escolherem. A gente não pode levar a vida, gente, empurrar com a barriga. Em algum momento, a gente precisa tomar uma decisão e decidir a quem nós vamos servir. Como a gente vai viver a nossa vida. E nesse texto, a gente percebe que o Senhor introduz um princípio muito importante, que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, que é o seguinte: ele diz assim:
para que habites na terra do Senhor, que sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus havia feito uma promessa com pessoas. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que se relaciona pessoalmente conosco. Ele deu uma promessa e fez uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E ele havia prometido que daria uma terra, que daria um lugar. E esse dar foi porque Deus quis dar generosamente, graciosamente. Deus escolheu o seu povo não porque o seu povo era bom, não porque o seu povo era obediente, porque eles não tinham lei ainda, não porque o seu povo era alguma coisa especial, mas simplesmente porque esse povo foi amado por Deus. Deus os escolheu para os amar. A bênção de Deus é um presente para nós. E como a gente vai ver daqui a pouco, não adianta a gente querer manipular Deus. Não adianta a gente querer fazer coisas para conseguir alguma coisa da parte de Deus. Não adianta a gente querer colocar Deus no canto, né? Forçar Deus a agir, dizendo assim, Deus, eu fiz isso para o Senhor, então o Senhor me deve. Não é assim que a coisa funciona. Deus nos abençoa pela sua graça e bondade. Então, a decisão de obedecer a Deus é algo que acontece desde os primórdios. Quando Josué entra com o povo na terra prometida, ele falou assim, agora eu fiz minha parte. E agora vocês vão decidir, ou vocês vão adorar os deuses que estão para o lado de lá do rio, ou vocês vão adorar o Deus que está desse lado do rio. Mas eu e a minha casa adoraremos e serviremos ao Senhor. Mais uma vez, o Senhor coloca para o povo a decisão de para quem eles iriam servir, a quem eles iriam adorar. E nós precisamos, como esse povo, tomar uma decisão de a quem nós vamos servir. Se é a Baal, que a gente siga a Baal. Se é a Deus, que a gente siga ao Senhor. E seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, implica em conhecer quem Ele é. Conhecer aquilo que Ele fez na nossa vida. Conhecer a história do seu relacionamento conosco. Enxergar a sua bondade, enxergar aquilo que Ele propôs para nós. E não só isso. Significa a gente andar segundo as suas promessas. Andar segundo os seus mandamentos. Andar segundo a lei que Ele propôs para nós. Porque é isso que vai determinar o fato de sermos ou não família de Deus, povo de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. A quem nós vamos servir? Nós precisamos tomar uma decisão de andar e fazer as coisas do jeito de Deus. Porque é muito fácil a gente tentar resolver as coisas do nosso jeito. Ou a gente acha que é fácil. Como a gente vai ver, quando os profetas de Baal começaram a clamar a Baal, ninguém respondeu. A ponto deles começarem a dançar e fazer um monte de coisa, a se dilacerarem, a se cortarem, a derramarem o seu próprio sangue, tentando atrair a atenção de Baal. Mas nada foi respondido, porque Baal não é Deus. Baal não tinha o poder, ele estava debaixo da autoridade do Senhor. E muitas vezes a gente acha que por sermos modernos, por sermos pessoas educadas, instruídas, a gente está afastado de ídolos. Mas muitas vezes a gente elege ídolos na nossa vida que são ídolos corriqueiros. Na verdade, um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar do Senhor. É qualquer coisa aonde nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança. Muitos de nós fazemos da nossa família o nosso ídolo, porque nós nos apoiamos completamente na nossa família. Nós dependemos completamente da aceitação e da aprovação da nossa família para fazer alguma coisa, para sermos valorizados. Muitos de nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança na nossa carreira, naquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente consegue conquistar, na força do nosso braço. Não, eu estudei, eu me esforcei, eu trabalhei duro, por isso eu sei que vai dar certo, por isso eu sei que eu vou conseguir. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança nas nossas habilidades, nossa capacidade de convencer as pessoas, de se vender, de se relacionar com as pessoas, quando na verdade tudo isso é absolutamente vulnerável. E quando a gente depende dessas coisas e essas coisas não nos respondem, elas tiram de nós, aconteceu com aqueles profetas de Baal, o nosso próprio sangue. Nós somos dilacerados, somos cortados, sofremos as dores de termos que convencer a um Deus a nos abençoar.
E esses deuses são implacáveis. Eles não nos perdoam. Se a gente não cumprir as coisas que eles desejam, nós jamais seremos abençoados. Mas como a gente vai ver, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é aquele que recebe o castigo por nós. É aquele que derrama o seu sangue, ao contrário do que aconteceu com os profetas de Baal. Derrama o seu sangue para que nós pudéssemos ser abençoados. Então, nessa manhã, a palavra de Elias é para nós também. Até quando a gente vai ficar vacilando em servir a Deus e servir as riquezas? Em servir a Deus e em servir o nosso próprio coração, fazer as coisas do nosso jeito. Simplesmente ignorar a vontade do Senhor para nós. E fazer aquilo que a gente acha que é mais confortável, aquilo que a gente acha que é melhor para a nossa vida. Até quando a gente vai ficar patinando? Depois de 3 anos e meio de falta de chuva, Deus falou para Elias: Elias, vai até Acabe, porque eu quero e eu vou dar chuva para esse povo. Deus toma iniciativa. E Deus está falando conosco hoje: eu quero trazer chuva sobre a vida de vocês. Mas para isso vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. E como vocês vão servir. Como eu falei, a decisão é alguma coisa importante e está premiada em toda a palavra de Deus. Não só com Moisés, mas como aconteceu com Josué. Mas também o próprio Jesus diz assim: é impossível servir a 2 senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há de servir a um e desrespeitar o outro. É impossível servir a Deus e as riquezas, foi o que o Senhor Jesus falou. Às vezes a gente perde a noção do que significa servir a um Senhor. Quando Jesus falou isso, a audiência dele entendeu perfeitamente, porque naquela época haviam escravos, havia pessoas que eram consideradas propriedade de alguém, sobre quem os senhores tinham autoridade completa, plena. Um servo não ficava pensando se ele ia obedecer ou não ao seu senhor. Ele sabia que ele tinha que obedecer, senão ele morreria. Então, ele sabia que era impossível ele servir a 2 pessoas, a 2 senhores diferentes. Porque ele teria que obedecer. Como é que ele poderia obedecer a 2 pessoas que talvez tivessem ordens contraditórias? Faria muito sentido para essas pessoas. Mas para nós, pessoas modernas, que não temos esse conceito do senhorio como aquelas pessoas tinham, a gente acha que a gente pode servir um pouco ao Senhor, fazer um pouco do meu jeito, fazer um pouco do jeito de Deus. Mas Jesus falou assim: não dá para servir a 2 senhores. Vocês têm que decidir a quem vocês vão servir. Como eu falei, isso é um tema recorrente de Gênesis e Apocalipse. Em Apocalipse a gente vê quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo que ela era uma igreja morna. E aqui, a mornidão Jesus diz o seguinte: olha, vocês não são nem quente, nem frio. Vocês não servem nem a Deus, nem direito ao diabo. Vocês estão no meio do caminho. Mas porque vocês estão no meio do caminho, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês precisam tomar lado. Vocês precisam decidir a quem vão servir. Jesus também não deu nenhuma margem para os seus discípulos acharem que o relacionamento ou o compromisso com ele era alguma coisa opcional, ou que eles podiam decidir cada dia: hoje eu vou servir ao Senhor e hoje eu não vou servir ao Senhor. Desde o começo ele falou assim: quem quiser me seguir deve deixar tudo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. Desde o começo, as pessoas que seguiram Jesus deixaram tudo para servi-lo, para segui-lo. Certa vez, Jesus traz um discurso muito duro para os seus discípulos e muitos começam a abandonar Jesus. E o texto diz lá em João capítulo 6, que Jesus perguntou aos seus 12, aqueles discípulos que eram mais próximos. Ele disse assim: porventura quereis vós também ir embora? Vocês também querem ir embora? Jesus não estava tentando acomodar a vontade das pessoas. Jesus falou o seguinte: olha, o esquema é esse. Se você quer me seguir, vai ter que ser desse jeito. Se não, pode ir embora. Jesus espera de nós uma decisão em como nós vamos servi-lo, em se nós vamos servi-lo de verdade. Nós precisamos então dar uma resposta para o Senhor.
Ao contrário do povo, que no final do versículo diz que ninguém respondeu nada para Elias. Todo mundo ficou quieto, esperando ver o que ia acontecer. O Senhor, além de colocar uma urgência para nós, hoje vocês precisam decidir. Precisam resolver. Não, eu não vou mais andar com esse pecado. Não, eu não vou mais continuar com esse problema. Eu vou levar esse problema para o Senhor, para que Ele resolva do jeito dele. Quantos de nós temos enrolado com algumas questões da nossa vida, não é verdade? Questões, talvez morais, talvez algum pecado que a gente está escondendo das pessoas, que a gente todos os dias fala, Deus, eu preciso mudar isso, mas a gente não toma atitudes. E Elias fala assim, se Deus é o Senhor, então siga o Senhor. Uma decisão implica em mudança de atitude, gente. Se você quer mesmo mudar algo na sua vida, nós precisamos tomar atitudes práticas. Seguir o Senhor significa fazer as coisas do jeito de Deus. Significa deixar as coisas antigas e começar a fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, do jeito certo, do jeito novo. Tomar atitudes, mudar atitudes que nos levem a algo novo da parte do Senhor. Aqueles 450 profetas estavam se dilacerando, estavam se cortando, orando ao seu Deus, um Deus que não podia respondê-los. Tanto que Elias começa a zombar dele, fala assim, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo. Fala mais alto, talvez ele esteja de férias. Grita mais, quem sabe ele esteja no banheiro. Agora, eu quero mostrar para você, para terminar essa palavra, o contraste da oração que Elias fez. O texto diz, se você ler o capítulo 18, que eles ficaram a manhã toda clamando a Baal e nada aconteceu. A manhã toda gritando, se cortando, dançando, fazendo tudo o que eles sabiam, tentando convencer o seu Deus a fazer alguma coisa. Mas quando Elias, então, fala assim, vocês não conseguiram? Então agora é minha vez. Elias vai, estabelece o altar, restaura o altar de Israel, coloca o novilho lá, o cordeiro lá, e ele faz essa oração. No verso 36 de 1 Reis 18 diz assim, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, olha a oração de Elias, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero destacar algumas coisas nessa oração que Elias fez ao Senhor, clamando para que o Senhor se mostrasse Deus verdadeiro, fazendo cair fogo sobre o altar. A oração que Elias fez é uma oração a um Deus pessoal. Assim como a gente viu agora há pouco. Elias disse assim, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Quando ele faz essa oração, ele invoca toda a história que Deus tinha com o seu povo. Ele está invocando o fato de que Deus havia trazido livramento para o seu povo em tantos momentos diferentes. Ele invoca a aliança que Deus havia feito com os patriarcas, com Abraão, com Isaque e com Jacó. Invoca aquilo que o Senhor havia feito, os milagres que Ele havia feito na vida desses homens. A maneira como Deus havia se revelado a esses homens. Não dá para a gente se relacionar com um Deus distante, como era o Deus Baal para aqueles sacerdotes. Quando nós precisamos de alguma coisa da parte de Deus, nós precisamos lembrar que Ele é o nosso Deus pessoal. Ele quer relacionamento conosco. E que um relacionamento envolve a gente se doar, a gente fazer o que agrada ao outro, a gente ceder à nossa vontade. Não é isso?
Quando você se relaciona com alguém, você quer agradar aquela pessoa, não é assim? Então, esse relacionamento pessoal é condição fundamental para que a gente possa ver a bênção de Deus na nossa vida. Elias clama a um Deus que ele conhecia de fato, a um Deus que já tinha uma história com ele, a um Deus que havia feito promessas com ele, para ele, que havia dado uma lei que ia determinar a maneira como ele deveria viver a sua vida, a maneira como ele deveria se relacionar com as pessoas. Elias faz uma oração a um Deus que fez uma aliança com eles, a um Deus que tinha um compromisso com o seu povo. Ele sabia que esse Deus não era um Deus que ia deixar o seu povo ao relento. Pelo contrário, era um Deus que havia feito uma aliança inquebrável, uma aliança que é feita por um Deus que é fiel, como nós cantamos aqui. Um Deus que não volta atrás nas suas promessas. E não só isso, um Deus que é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Quando nós queremos nos relacionar com esse Deus, nós precisamos nos lembrar quem é o Deus a quem nós estamos orando. Um Deus que se entregou por nós, um Deus que fez uma aliança conosco, um Deus que é bom, um Deus que é poderoso e que é fiel, que não volta atrás nas suas promessas, que não volta atrás na sua vontade, que nada pode impedi-lo de fazer aquilo que ele deseja fazer. Ele é o Deus criador de todas as coisas, o Deus capaz de transformar a nossa vida num piscar de olhos. Depois de 3 anos e meio, Elias se dobra e ora ao Senhor, e de fato a chuva vem, mas tão torrencial, que as pessoas tiveram que se esconder, porque inundou todo aquele lugar. Deus é um Deus que pode fazer, transformar todas as coisas. E por último não, ainda assim, a oração que Elias fez é a oração de um servo obediente. Ele ora segundo o coração de Deus. Ele falou assim: eu estou orando aqui, Deus, tudo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Ele não está fazendo as coisas da sua vontade, da sua cabeça. Ele conhece o seu Deus e conhece a vontade do seu Deus. Por isso ele sabe que a sua oração vai ser respondida. Jesus mesmo nos ensinou que tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos responde, não é assim? Nós precisamos gastar tempo conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida, para que a nossa oração seja uma oração eficaz, uma oração eficiente. Você quer ter oração respondida? Busque a vontade do Senhor, busque conhecer o coração de Deus, busque conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque essas orações jamais serão respondidas com não. Pelo contrário, Deus se alegra em nos responder positivamente, porque isso está no coração dele. O salmista diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se o meu coração se agrada em Deus, gosta daquilo que Deus gosta, ama aquilo que Deus ama, eu vou ter os meus desejos alinhados com a vontade de Deus. E para essas coisas Deus jamais diz não. Essa oração é uma oração de alguém que obedece a Deus, que serve ao Senhor, que conhece o seu Deus. E por último, é uma oração que tem um propósito muito claro. A gente busca Deus e ora a Deus porque a gente quer coisas para a nossa vida, não é isso? A gente precisa de respostas, precisa de suprimento, precisa de bênçãos, precisa de livramentos, e tudo isso é legítimo. Mas por que nós pedimos essas coisas? Em última instância, gente, toda a nossa oração deveria ser motivada por uma questão: isso vai trazer glória para Deus? Isso vai fazer o nome do Senhor conhecido? Essa resposta vai mostrar para as pessoas que Deus é um Deus poderoso para mudar a história das pessoas? Isso vai mostrar a grandeza de Deus, o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia para as pessoas? Vai elevar o nome do Senhor? Se sim, é isso que eu vou orar. E qual que é o propósito da oração de Elias aqui? Para que todo o povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja, o Senhor é Deus. Senhor, responde a minha oração
faz cair fogo do céu, queima esse sacrifício e mostra que o Senhor é poderoso, mostra que o Senhor é quem tem nas mãos o poder de mandar chuva e de fazer cessar a chuva. Mostra que o Senhor é poderoso para controlar todas as coisas, que não existe ninguém maior do que o Senhor. Responde a minha oração, Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo saiba que o Senhor é Deus, e assim o teu povo possa ser trazido de volta para o Senhor. Sabe, gente, ninguém aqui gosta de passar perrengue, não é verdade? Tem algum masoquista que gosta de sofrer? Gosta de passar por crise? Gosta de passar por luta? Claro que não. Mas muitas vezes, como aconteceu aqui, a crise e a luta aconteceram para que o povo pudesse ter os seus olhos abertos e serem trazidos de volta para o Senhor. Quantas vezes é na luta e na dor e na tristeza, na falta de recursos, que a gente se levanta para orar e buscar o Senhor com mais intensidade, não é verdade? E assim a gente passa a conhecer um Deus que responde, que se importa, que nos abençoa. Então, graças a Deus pelas lutas, graças a Deus pelas dificuldades, porque elas nos fazem nos colocarmos aos pés de Jesus. Você está passando por luta? Você está passando por dificuldade? Tem alguma coisa na sua vida que você não sabe como resolver? Tem alguma coisa na sua vida que você não vê solução? Você não vê como dar conta? Que parece impossível para você? Levante as mãos para o céu. Não só em gratidão, porque sabe que o Senhor vai fazer algo na sua vida, mas também para reconhecer que Ele é poderoso, que a resposta está nele, que a resposta vem dele, e que Ele pode transformar completamente a nossa vida. Essa é a oportunidade da gente deixar a nossa vida para trás, os nossos problemas para trás, parar de tentar resolver os problemas do nosso jeito. Do seu jeito não dá jeito, gente. Do jeito que você quer fazer, não vai dar resultado. A gente tem que fazer as coisas do jeito do Senhor. Nos submetermos a Ele. Adorar ao Senhor significa a gente se prostrar e reconhecer que dEle vem todo o poder, que Ele tem toda a sabedoria, que dEle vem a resposta certa. Mesmo que a gente não entenda. A gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Isso não é libertador? Para mim é. Muitas vezes eu não entendo porque eu tenho que fazer a determinada coisa, mas não interessa, Deus sabe. Muitas vezes eu não entendo porque eu estou passando por tal situação, não tem problema, eu confio no amor de Deus, eu confio na graça do Senhor, eu confio num Deus que deu o seu próprio Filho. Se Ele deu o seu próprio Filho, Ele não vai me dar tudo aquilo que eu mais que preciso? É uma questão de lógica, é uma questão de a gente parar e pensar em olhar para quem é o Senhor, olhar para o seu caráter. Até quando vocês vão vacilar entre dois caminhos? Até quando a gente vai ficar patinando nos problemas que a gente está passando? Até quando a gente vai ficar indeciso em servir ao Senhor ou fazer as coisas do nosso jeito? Qual resposta nós vamos dar para o Senhor hoje? Deus pede de nós exclusividade. Deus não te reparte a sua glória. Aliás, o primeiro mandamento dos 10 é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E como eu falei, muitas vezes a gente acha que a gente não tem outros deuses, mas a gente vive como se tivesse. Porque a gente confia no nosso trabalho, a gente confia na nossa capacidade, a gente confia na nossa poupança. Não é isso? Confia no nosso taco. Não, eu sei, eu dou conta, eu já passei por isso, eu sei resolver. Quando na verdade nós deveríamos confiar naquele que deu tudo por nós. E não pede que a gente derrame o nosso próprio sangue, mas que derramou o seu próprio sangue em nosso favor. O Deus que fez a sua ira cair sobre Jesus, ao invés de cair sobre nós. Sabe, não existe mais ira de Deus para conosco. Nós estamos livres, libertos. Sobre nós existe um selo escrito: está pago, está perdoado, está livre. Essa é a nossa posição em Jesus. Deus tem prazer em nos abençoar,
mas Ele não nos divide com ninguém. Ele não quer que a gente haja em cima do muro, andando um pouquinho para o Senhor e um pouquinho para as coisas do mundo, um pouquinho para o nosso próprio coração. Ele quer que a gente seja completamente entregues ao Senhor. Qual resposta a gente vai dar para o Senhor hoje? Quem é o Deus da nossa vida? Quem é o Deus da nossa vida?